Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 16. Questão número 16. Na realidade, estou corrigindo uma questão onde eu havia cometido um erro. Veja o enunciado da questão e a nova solução. Olha, questão 16, Fundação Carlos Chagas, assistente administrativo júnior, 2012, metrô. O enunciado diz o seguinte: seja o número inteiro 5x, 7y, em que x e y representam os algarismos das centenas e das unidades, respectivamente. O total de pares de valores x e y que tornam tal número divisível por 18 é... Vamos à solução. Solução. Nós temos que este número 5x, 7y, ele é divisível por 18. Ora, o número é divisível por 18 se ele é divisível por 2 e por 9. Então, esse número 5x, 7y é divisível por 2 e por 9. E já que ele é divisível por 2, este número tem que ser par. Então, y tem que ser um algarismo par. E ele é divisível por 9 se a soma dos algarismos produzir um resultado divisível por 9. Então, vamos calcular a soma dos algarismos. 5 mais x mais 7 mais y. Essa soma é 5 mais 7, 12, mais x mais y. Essa soma tem que ser divisível por 9. Então, essa soma tem que produzir os números. Para ser divisível por 9, poderia ser 9. Mas a soma não pode ser mais 9. Já tem 12 mais alguma coisa, tem que ser maior do que 9. Poderia ser 9. Não, não pode. Tem que ser maior do que 9, porque 12 já é maior do que 9. Poderia ser 18. 18 é divisível por 9. Ok. Nesse caso, se for 18, x mais y teria que ser igual a quanto? Bem, 12 mais x mais y, o x mais y teria que dar 6, que 12 mais 6 dá 18. X mais y poderia ser 6, mas para ser divisível por 9 poderia ser 27, a soma poderia ser 27. Nesse caso, se fosse 27, como é 12 mais x mais y teria que ser 15. Então, que 12 mais 15 dá 27. X mais y poderia ser 15. E assim vai. Mas observa que poderia ser 36, essa soma. Não. Porque, nesse caso, x mais y teria que ser 24. Mas 24 ia produzir os números x e y iam ser maiores do que 9. Então, nesse caso, já não serve mais. Então, temos duas situações. X mais y igual a 6 é uma situação e a outra x mais y é igual a 15. E não esqueça que esse y tem que ser um número par, pois esse número é divisível por 2. Então, vamos ver, se x mais y for igual a 6, quais seriam os resultados que nós poderíamos ter? Bem, para ser igual a 6, poderia ser 0 mais 6, que dá 6. 1 mais 5 dá 6, mas o y ele tem que ser um número par, porque o número é divisível por 2. Então, 1 e 5, apesar de produzir 6 como soma, o 5 seria o y. E o y não pode ser ímpar. Então, 1 e 5 não pode. Poderia ser 2 e 4. 2 mais 4 dá 6. Poderia ser
3 e 3? Não, o 3, o y não poderia ser 3, pois o y é par. Lembre-se aqui, ó, que por essa condição, o y tem que ser par. Então, 3 e 3 não serve. Poderia ser 4 e 2, 4 e 2, a soma dá 6. E poderia ser 5 e 1? Não, o y não pode ser ímpar, o y não pode ser 1. Mas poderia ser 6 e 0, a soma dá 6. Temos essas 4 possibilidades que nós encontramos na situação onde a soma fosse 18. Mas uma outra situação seria a soma ser 27. Nesse caso, x mais y teria que ser 15. Outra situação, x mais y, esse x mais o y, teria que ser 15. Para ser 15, temos uma possibilidade. 15 poderia ser 6 e 9. 6 mais 9 dá 15. Mas o y não pode ser ímpar, o y não pode ser 9. Mas para ser 15, poderia ser 7 e 8. 7 mais 8 dá 15. E 8 é par, tudo bem. Poderia ser 8 e 7. 8 e 7 soma 15. Mas o y não poderia ser 7, o y tem que ser par. 8 e 7 não pode. Mas poderia ser, somando 15, 9 e 6? Sim, poderia ser 9 e 6. 9 mais 6 dá 15. Só teríamos então essas duas possibilidades. Isso quer dizer que nessa situação, os números seriam, ó, 5x, 7y. Então seria 5.076. É divisível por 18. 5.274 é divisível por 18. 5.472 é divisível por 18. 5.670 é divisível por 18. Temos essas 4 possibilidades. Mas também teria essa situação aqui, ó, que poderia ser 5.778, seria divisível por 18. Seria 5.976, seria divisível por 18. Então teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 possibilidades. Essas 4, como tínhamos achado antes, mais essas 2. Portanto, o total de pares, resposta, o total de pares seria, então, 6 possibilidades, 6 pares. 6 pares. 6 pares, a alternativa correta seria a alternativa que a gente encontra com a letra C. Letra C na questão 16. Eu havia cometido engano e esquecido esses dois casos aí, né? Onde o total da soma seria 27 e aí o número seria também divisível por 18. Tranquilo, tranquilo? Questão 16, letra C. 16, letra C, Fundação Carlos Chagas de Metrô. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte para vocês, bons estudos e até a próxima oportunidade. Obrigado, até lá.